Salve, salve rapaziada, Felipe do Mestrado Cripto aqui. Hoje eu vou falar com vocês os 6 princípios base da análise técnica segundo a teoria de Dow. Você não sabe o que é isso? Fica com a gente até o final. Se você está começando, esse vídeo é para você, viu? A respeito de mercado, de gráfico, tanto do mercado financeiro normal quanto o mercado de cripto. Isso aqui serve para qualquer tipo de gráfico. Então, fica com a gente até o final e considere se inscrever também, entrar nas nossas redes sociais e tamo junto, rapaziada! A teoria de Dow é uma teoria que se baseia na movimentação de preços e com essas movimentações a gente tem uma base para uma análise técnica. O primeiro princípio dessa teoria fala que os preços descontam tudo. Mas o que quer dizer isso daí? Os preços eles contêm todas as informações que a gente precisa saber a respeito de notícia, de política, de fatores externos a respeito de desenvolvedores, moeda, hacking, atualização e por aí vai. Então todas essas coisas estão refletidas no gráfico. Como eu falei para vocês, o gráfico ele representa a emoção das pessoas. Se o pessoal, os compradores, investidores estão muito otimistas, o gráfico está dando aquele espanco para cima. Se eles estão pessimistas, o gráfico dá aquele espanco para baixo. É exatamente isso que aborda nesse primeiro princípio. Tudo que a gente precisa saber, relação de análise gráfica, análise técnica, tudo de fator externo já está dentro no preço, já está no gráfico. O segundo princípio da teoria de Dow fala que o mercado ele possui apenas 3 tendências, tá? Ele não anda de forma caótica nem desordenada. Ele possui 3 tendências. E quais são? Tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Essas tendências elas ocorrem simultaneamente dentro do gráfico. A gente tem que saber identificar e saber quais são as importâncias, tá? Quando a gente pega uma tendência primária, que é a mais importante, a gente pega uma tendência que vem de um longo tempo, de um longo prazo. E as tendências, até a suporte e resistência, tendência, essas coisas que duram um longo tempo, elas tendem a ser o quê? Mais respeitadas. Então a tendência primária ela é a mais importante. A tendência secundária ela é mais importante do que a tendência terciária, menos importante que a secundária. Por quê? Porque a gente pega já um médio prazo e a tendência terciária a gente pega o curto prazo. Então anota aí que isso é importante. Tendência primária, longo prazo. Tendência secundária, médio prazo e tendência terciária, curto prazo. Qual que é a tendência mais importante que a gente tem que olhar num ativo assim que a gente abre? Tendência primária. A gente tem que olhar o quê? Gráfico maior para depois olhar para o gráfico menor. Olhar a tendência primária para depois olhar as tendências secundária e terciária. Tá? Eu vou usar um exemplo assim, como eu falei para vocês ali da parte que elas funcionam simultaneamente dentro do mercado, dentro desse mercado, eu vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Imagina que o mercado é o mar, tá? Então a tendência primária, ela é a maré. A tendência secundária, elas são as ondas e a tendência terciária é a marola, tá? Então todas elas funcionam simultaneamente dentro do mercado, que é o mar. Exatamente assim que acontece com as tendências. E o terceiro princípio da teoria de Dow fala que a tendência primária tem 3 fases, tanto a tendência primária de alta quanto a de baixa. Cada um possui uma nomenclatura diferente uma da outra. Tá? Vou começar pela tendência de alta, que a gente começa com a primeira fase, que é chamada de acumulação. Essa fase de acumulação, normalmente ela vem de uma zona de muita queda. Quando vem muita queda, começa o período de acumulação. O que acontece nesse período? Os grandes investidores, normalmente eles são fundamentalistas, que eles veem um ativo na forma deles, acham que está barato e que compensa comprar, pensando no longo prazo. Então eles começam a abrir suas posições, começam a comprar o ativo e começa o período de acumulação. A segunda fase dessa tendência primária de alta é chamada de alta sensível. E o que é essa alta sensível? Os players que já estão no mercado, já são grandes players consolidados, eles começam a enxergar essa movimentação dos players fundamentalistas na parte de acumulação, na fase de acumulação. Então aqui na alta sensível eles começam a abrir suas posições compradas, esperando um longo prazo, esperando o aumento do ativo. E essa fase de alta sensível é a fase que mais dura dentro dessa fase de alta, dessas fases de alta, né? Se comparado com a acumulação e com a próxima que a gente vai falar. Essa fase é a que mais dura, que tem mais tempo. Então aqui você consegue tirar bastante lucro nessa fase. Se você pegar da transição da acumulação, ou na acumulação mesmo,
até a parte que a gente vai falar agora, você tem bastante tem bastante movimentação de mercado, você tem bastante volatilidade, e volatilidade é o que a gente quer. Sabendo se posicionar, a volatilidade é perfeita, rapaziada. E a próxima fase, após essa que a gente se encontra, é chamada de euforia. E por que euforia? Imagina você liga a TV, tá o Fantástico falando, SBT, Silvio Santos, Raul Gil, Ratinho, não sei quem mais, tudo falando de criptomoeda, Bitcoin ou do ativo que você está estudando. E esse momento começa a entrar pessoas sem conhecimento do mercado, começa a entrar pela ganância. E isso caracteriza a nossa fase de euforia. E essa fase ela é marcada pela venda daqueles compradores, da parte da acumulação e dos players que começaram ali na fase da alta sensível, eles começam a se desfazer aos poucos. Tá? Nessa fase de euforia, eles começam a vender seus ativos aos poucos, disfarçando ali. Tá? E quando a gente está numa euforia muito grande, várias pessoas entrando nesse mercado sem o conhecimento, eles estão otimistas, porém eles não têm um capital suficiente, tá, para suprir a venda dos grandes players que começaram lá naquelas fases anteriores. Então começa o mercado não conseguir subir, ele perde a força. Tá? Aí a gente começa, perde a força, ele não começa a subir e começa um movimento de queda. Perdendo essa tendência primária de alta, a gente vai entrar agora na tendência primária de baixa, que a gente tem 3 fases também. E essa primeira fase, ao contrário ali daquela da acumulação, que é a primeira fase ali da nossa tendência primária de alta, aqui a gente tem como distribuição. E o que é essa distribuição? Os grandes players, eles já perderam o interesse já de comprar mais o ativo, eles não estão dispostos a comprar o ativo mais caro. Tá? E com isso, os pequenos vendedores, os pequenos compradores que entraram na fase de euforia, eles não conseguem fazer o mercado subir. E aí a gente tem a queda, correto? Nesse momento, por mais que os pequenos compradores estejam bastante otimistas, eles não têm força para subir. Então o mercado começa a cair, saindo da primária de alta, entrando para a primária de baixa. Na primeira fase, a acumulação. Os pequenos compradores não conseguem, a gente passa para a segunda. A segunda fase é chamada de baixa sensível. E assim como a alta sensível é o período que mais dura nessas 3 fases de queda. Tá? Essa baixa sensível, os vendedores, os grandes players, não estão nem aí, mas eles começam a despejar, tá, todos os seus ativos dentro do mercado. Então começa aquela queda ferrada. Ninguém consegue parar, o pessoal já fica desesperado, todo mundo com medo, ninguém sabe o que faz mais. Só que a gente tem mais uma fase a mais ainda, que é chamada de pânico. E o próprio nome diz, o pessoal está com muito medo, sem perspectiva nenhuma, assumindo prejuízos, já saindo do mercado, saindo do ativo em si, E com medo. Aí sai aquelas pessoas, Entra na euforia, sai na parte do pânico e fala que o mercado é isso, o mercado de cripto é pirâmide, é lavagem de dinheiro, é que não sei o que, é golpe. Mas eles entram na euforia. O pessoal que entra na euforia sempre vai tomar nas costas, sempre vai tomar uma lambada, não tem jeito, velho. Entra na euforia, entra pela mente dos outros, esquece. Nem pode entrar nesse mercado quem vai na cabeça dos outros, tá? Quem vai pelas ideias dos outros. Então esse mercado não é para amadores. Então por isso que é importante você entender cada coisa que eu falo e anotar. O quarto princípio dessa teoria de Dow é que o volume ele deve confirmar a tendência. O que é o volume? O volume é um indicador que mostra o tanto de negociação que está sendo feito em determinado período, tá? Então, mas só que esse volume é um indicador e o indicador a gente vai estudar mais para frente, tá? Eu vou mostrar mais a parte teórica dele. O que esse volume mostra pra gente? Além de mostrar o tanto de negociação que está sendo feito, mostra o comprometimento dos investidores em relação à tendência, tá? Aqui, segundo esse princípio número 4, na tendência de alta, o volume ele tem que ser, quando o preço sobe, o volume de compra ele deve aumentar junto com a tendência, tá? Na tendência de alta, o volume de compra sobe. E quando o preço corrige, tá? Dá aquela quedinha, tem que ter baixo volume de venda. Então, na tendência de alta, quando o preço sobe, alto volume de compra. Quando o preço corrige, cai, baixo volume de venda. E assim a gente tem a confirmação do volume na tendência de alta.
Agora, na tendência de baixa é ao contrário. Quando o preço cai, ele tem que cair com alto volume vendedor. E quando ele corrige para cima, que dá aquele pullbackzinho de compra, ele tem que ser com baixo volume comprador. E aí sim a gente confirma a nossa tendência de baixa conforme o quarto princípio aqui da teoria de Dow. O quinto princípio da teoria de Dow fala que a tendência ela precisa ser confirmada por 2 índices, mas isso já é mais puxado para a parte do mercado financeiro. Como aqui a gente está focado na parte de criptomoedas, o que eu posso falar para vocês nesse princípio aqui que a gente tem que usar, além não só o price action, não só escolha dos indicadores corretos, a gente tem que ter a confirmação dos indicadores do price action e de mais formas que você possa ter certeza da tendência. Esses indicadores são um auxiliar para você ter uma noção de como você vai operar da forma correta. Tem como você operar só no price action, que é a leitura dos candles, a leitura das formações gráficas lá. Porém, a gente pode usar os indicadores, que são um auxílio a mais. A gente não pode lotar 10, 20 indicadores. Alguns, 4, 5 no máximo, você ter ali para te auxiliar. Tá? A gente não precisa encher a linguiça para poder ter alguma coisa boa, tá? O simples vai te ajudar. E o sexto princípio que a gente tem nessa teoria é que a tendência ela é válida até o momento que tem um sinal claro de reversão de tendência, tá? A gente vai estudar padrões de reversão. A gente tem a divergência nos indicadores, a gente tem divergência com candles, né? Candles de reversão baixista, candles de reversões altistas, padrões gráficos, figuras gráficas altistas, figuras gráficas baixistas. Então tem muita coisa que dá para ter reversão e que a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar muito ainda, tá? Mas esse é o sexto princípio e é um princípio importantíssimo, tá? A tendência ela é válida até o momento que tem um sinal claro de reversão de tendência. Se você chegou até aqui, agradeço demais a sua atenção. Espero que eu tenha te ajudado e se te ajudei, considere se inscrever aqui, deixar seu like, deixar seu comentário também, compartilhar e também entrar no nosso grupo do Telegram que vai te ajudar muito. Tem muito conteúdo exclusivo lá. Beleza? Tamo junto, um abraço e fica com Deus, rapaziada. Valeu!